Olá pessoal, aqui quem fala é Sidney. Gostaria de falar a respeito da vida dos judeus em Roma. Bem, Roma era uma das cidades que mais tinha judeu na antiguidade, mais especialmente no século III, até mesmo nos períodos que vão de sua república. Então o que acontece? Provavelmente no século III, os romanos e judeus entraram em contato, porque os judeus eram bons no comércio e já eram muito influentes, apesar de ainda estarem sob o domínio da civilização selêunica, nós dizendo dos helênicos. Eles mantiveram contato com Roma, sendo que no século II temos a figura de Judas Macabeus, que solicitou a presença romana para poder ajudá-lo. Só que isso acabou dando merda. Por quê? Porque na realidade os romanos vieram e acabaram colocando, a princípio apoiar, depois acabaram colocando um Idumeu para poder dominar a Judéia. E esse Idumeu casou com a princesa que era Asmoreu, ou melhor, da família de Judas Macabeus, que eram Asmoreus. Então o que acontece? Esse contato romano já se dava na antiguidade, e os judeus passaram a partir do segundo século a.C. a ter uma certa importância em Roma. Mas se você for entender a revolta romana, apesar daqui desse site estou vendo aqui, vale pelas imagens, dá uma certa história. Em 47, Júlio César, nomeado vice-rei da Judéia, o Idumeu Antípalo, que é o Herodes Antípalo, virou os ministros de João Hircano II, contra o qual se moveu o movimento nacionalista e a resistência guiado pelo Galileu Ezequias. No mesmo ano, Ezequias é massacrado por um corpo de expedição das ordens de uns filhos de Antípato, Herodes. No caso aqui, esse Antípato que ele fala, não é o Herodes, é o pai dele. O processo pela morte de Ezequias é obscurecido graças à intervenção do sexto Júlio César. Em 44, sem assassinato, segundo Suetônio, os judeus velaram a sua pira durante várias noites seguidas. Quer dizer, os judeus já estavam em Roma. Então durante o governo de Júlio César, eles acabam tendo certas regalias lá no Império. Então Júlio César tratou muito bem os judeus. Em 40 a.C., João Hircano II é deposto por Antígono, filho do falecido Aristóbulo, graças à ajuda dos partos, e Herodes foge para Roma. Dando essa pequena história dele. Em 37, com a ajuda dos romanos, que o nomearam rei da Judéia, Herodes conquista o país e Antígono é assassinado. E protegido por Marco Antônio e depois Augusto, Herodes é colocado para chefiar um forte complexo, que inclui a Samaria, os territórios nordeste e cidades costeiras, Gaba e Hipos. Então o que acontece? Eles tentam centralizar tudo em cima de Herodes, que também não era uma boa pessoa não, era um sanguinolento. Ele mandou matar muita gente da família dele. A carreira de Herodes atravessa os acontecimentos extremos da história romana, conflito entre Marco Antônio e Otaviano. Herodes apoiava Marco Antônio, mas Cleópatra, a rainha Ptolomaica do Egito e amante de Marco Antônio, fez intrigas para desacreditar Herodes perante o seu amado, na esperança de arrebatar o palestino e reintegrá-lo ao seu próprio reino. Portanto, quando Otaviano derrotou Marco Antônio, Cleópatra em Axio, ele tornou-se o imperador Augusto. Herodes ficou numa posição que lhe permitiu conquistar sua confiança, apesar de sua antiga aliança com o rival de Augusto. Ele conseguiu convencer sua utilidade em potencial. O imperador Augusto permitiu que Herodes se tornasse o mais poderoso dos pequenos governantes da leste. Depois da morte de Herodes, em 400 a.C., o povo se revoltou numa época em que Augusto ainda era imperador dos romanos, e Públio Quintilo Varro governava a região.
que umas imagens da Roma antiga, estátuas. Quando faleceu o imperador Augusto, o Império Romano passou a ser governado por Tibério, o qual expulsou alguns hebreus de Roma. Os libertinos, enviando-os à Sardinha para contrastar o brigantágio. Vamos ver o que é brigantágio. Mandou os caras para serem policiais, são mercenários, como queiram. Bem, voltando lá. Disse não por via oficial que a motivação de tal decisão derivasse de uma fraude que um grupo de hebreus teria organizado em detrimento de Fúvia, mulher do senador Saturnino, o qual lhes teria dado dinheiro para enviar a Jerusalém, mas que todavia não teriam nunca chegado ao destino final. Os caras sorrupiaram. Diam caso por isso comando, diferentemente parecer muitos dos fatos apenas escritos, sustentava que a escolha de Tibério proviesse somente uma série de intenções devido às várias decisões que o hebraísmo estava recolhendo, os quais teriam encontrado a válvula de escape naquele evento. Tudo terminou quando o sergiano romano e amigo confidente Tibério tomou-lhe ou comprou escondido. O imperador então decretou que os hebreus fossem objetos de calúnia e os fez repatriar, quer dizer, mandou os caras todo mundo embora. O imperador Tibério enviou Pôncio Pilatos para governar a Judéia como procurador, 26 a 36. Esse Pôncio Pilatos foi um cara sanguinolento, por assim dizer. Eu duvido que aquele evento de Cristo tenha acontecido, principalmente da forma como é contado. Esse cara é muito ruim mesmo. E já vi uma certa... quer dizer, isso depende de imperador e governante. O Júlio César tratava muito bem os judeus. Já esse outro, o Tibério foi ruim até com o próprio povo. O próprio povo detestava Tibério. Uma noite, Pôncio Pilatos mandou introduzir em Jerusalém, envolvidos por uma coberta, retratos do imperador Tibério. Posteriormente, Pôncio Pilatos mandou retirar a imagem de Jerusalém, impressionar com a determinação dos judeus em preferir a morte e adorar a imagem. Como tiver fé, ditado: quem tem sede, tem medo. A execução de Jesus sob a procuradoria de Pôncio Pilatos é apenas dos incidentes que a refletir a administração romana brutal da Judéia durante esse período. Isso aqui, pensa, que eu não acredito que aconteceu. Me perdoem, talvez não tenha sido dessa forma. O cristianismo tem mais característica de ser um movimento essênio que entrou dentro de Roma. O próprio Flávio Joséfo diz que estudou o essenismo, estudou os farisismo, e também estudou também o movimento dos saduceus, e preferiu o farisismo, ser fariseu, no que tange a religião. Sendo que os saduceus, eles tinham incorporado crenças helênicas junto com a religião. Outra tradição do Pôncio Pilatos é colocar águia imperial romana. Isso tinha mesmo nos estándares da religião. E tinha uma águia imperial romana bem no templo de Jerusalém. Isso porque que Tibério Alexandre deixou até estranho. Você vai ver isso na vida dos 12 Césares, quando fala de Tibério Alexandre. E também o próprio Tito Flávio Joséfos fala disso também. A situação piorou de novo com a chegada do imperador Calígula. Esse cara foi terrível. Sucessor de Tibério, em 37 depois de Cristo. Provavelmente ele matou o próprio Tibério. Ele era sobrinho dele, que entrou logo em conflito com os hebreus. Culto a si mesmo, por ele praticar claramente em contraposição com as tradições e as leis dos hebreus, que condenava a idolatria e opuseram fortemente quando Calígula decidiu colocar sua estátua dentro
de uma sinagoga da Alexandria. A cara do homem, esse é o Calígula. Deixa eu sair daqui. Deixa eu diminuir o som aqui para não pegar direitos autorais. A cara da besta. Baseado em estátuas, eles remontaram esse retrato dele. Ele até que morreu jovem, Calígula. Filho de Alexandria, hebreu mediador entre as culturas helênica e aquela hebraica, chegou a Roma com um escrito com seu legato a Calum para defender a causa dos hebreus de Alexandria contra a decisão do imperador. Essa posição agitou as tropas do Império guiadas por Petrônio, governador da Síria, até Acre, onde foram paradas, embora por pouco tempo pela mediação de Agripa, rei da Judeia. Deixa eu ver o que é esse Acre. Esse é o nosso Acre. Acre fica em Israel. Mostrar Israel está na região da Galileia. Boa. Bola pra frente que atrás vem gente. Onde foram parados, embora por pouco tempo, pela mediação de Agripa, rei da Judeia. Em 40 por escrito, Calígula manda que sua estátua em ouro seja colocada e adorada no templo de Jerusalém. Puta merda, que filha da mãe. Ele fez pressão para atacar de novo a Judeia e haveria obtido sucesso na sua intenção se não tivesse morrido antes, em 41 depois de Cristo. Ele foi assassinado pelo próprio Senado. Com a morte de Calígula e com a revogação da ordem de atacar o território da Judeia, evitou-se uma grande e subestimada guerra civil em todo o Império Romano. Aí sim, os judeus, essa é a coisa para pegar fogo. Daí os judeus que estavam lá em Roma iam praticar guerra, só ter ideia. Iam ter em torno de 20 mil judeus lá. Sem contar aqueles que estavam em outros lugares. O sucessor de Calígula foi o imperador Cláudio, que, no contrário de seu antecessor, manteve boas relações com o povo judeu, considerando também as ligações que tinha com a família governante na Judéia e Samaria. Aqui os judeus começaram a ser melhor tratados, tinham um ponto de falar, tanto é que vocês vão ver o seguinte. Ele também desiste do propósito de Calígula e confirma os privilégios da comunidade hebraica em Alexandria. Entre esses privilégios, não servir o exército, que não era obrigatório para quem era judeu. O imperador Cláudio nomeou Herodes Agripa, o neto de Herodes, o grande governador da parte norte do país, e depois rei da Judéia. Segundo o texto, em seu retorno à obra Vida de Cláudio, o neo-imperador teria, apesar das promessas feitas, expulso de Roma os mais tumultuosos hebreus, que seriam os primeiros cristãos. Não acredito que fossem cristãos. Também eram judeus mesmo. Baderneiros. Tinha judeus que eram baderneiros, certo? Os essênios, por exemplo, faziam baderna. Eles falam cristãos, mas na realidade seria crestos. Os romanos, porém, confundiu a seita nascente com a do judeu. Não tinha nada de confundir, não tinha nada mesmo. Não era a crença não era a crença cristã, não era mesmo. Primeira coisa, eles estavam pregando naquela região, antes de Paulo, então não é o que acontece. Não tem nada a ver. Já Dion Cássio afirmava que o imperador Cláudio teria somente proibido as reuniões religiosas. Em 54 morre Cláudio e Nero é proclamado imperador. Em 64, o historiador hebreu Flávio Josefo vai para Roma com o objetivo de conseguir a liberação de alguns sacerdotes amigos, que foram presos por insubordinação, foi preso lá mesmo. Enviados à capital como prisioneiro por ordem do antigo procurador da Judéia, Félix. Flávio Josefo é apresentado a Nero por um ator de origem hebreu, Alítiro, um protegido do imperador. Apesar do pessoal que fala muito mal do Nero, ele era um amante das artes, principalmente musicais e artes dramáticas. O Nero gostava muito. Então o Nero era um nobre em todos os jeitos da definição. Muitos colocam como imperador louco, mas não foi louco coisa nenhuma. Ele era um nobre de bom gosto, de gostos refinados. Algo muito difícil naquela época por aquela gente. Então quem fala que Nero
foi um homem louco, foi um homem doido, não sabe da história. Longe de ser louco, ele era um homem querido pelo próprio povo. O único erro de Nero foi em 67 ter se afastado de Roma e ficado 2 anos fora, vendo shows de arte e tal, esqueceu o império e deixou na mão de um recém-liberto, quer dizer, uma pessoa que era escravo, que ele promoveu a homem livre e deu um título para o cara ser uma espécie de governante. Isso daí o Senado viu mal, por isso que queriam colocá-lo sua cabeça em prêmio. Tudo isso causou atrito na Judéia, cuja autonomia obtida por concessão de Cláudio após a morte de Agripa primeiro foi revogada e fez com que voltasse a ser uma província romana. As tensões se eclodiram numa guerra causada pela política de 2 romanos na Síria, Gércio Floro antes e Sérgio Gálio depois. Esse conflito tomou o nome de Guerra Judaica, vencida pelos hebreus em revolta naquela região, mas depois se espalhou. A guerra fez então que o exército do império fosse entregue à direção de Vespasiano, considerado uma carta vencedora para a batalha, um exército de 60 mil homens. Com a morte de Nero, Roma teve 3 imperadores. Aqui vem a época dos 4 Césares: Galba, Otão e Vitélio. No ano tinha conhecido como ano, isso em 69, 69 é conhecido como o ano dos 4 Césares. No final o que acontece? O nosso amigo Vitélio é considerado um glutão. Um foi matando o outro. Ele é considerado um glutão. Chegou lá, ele só quer saber comer. E o povo estava passando a maior miséria. Ele queria comer e beber, tomar vinho. Ele tinha até a face inchada, era gordo. Sabe aqueles gordos de tomar bebida? Ele era assim. E ele foi preso na maior atrapalhada. Ele tinha nas mãos o filho de Vespasiano, o Tito Flávio Domiciano, que era o filho mais novo. E ele era uma espécie de um sacerdote. Tanto que teve que fugir de lá, disfarçado de sacerdote do templo de Ísis. Provavelmente disfarçado de mulher. Templo de Ísis era uma sacerdote, não um sacerdote, né? Então acho que ele fugiu disfarçado de mulher. Mas o que acontece? O Vitélio pegou o irmão de Vespasiano e o matou. Isso gerou uma revolta na população. Então ele foi pego pelos guardas, estava se escondendo na sua casa quando foi pego. Perguntaram se ele era, se a Vitélio foi conhecido Vitélio, porque não conhecia, mas o cara descobriu que era ele, fizeram andar pelado com uma coleira nas pessoas, que nem animal, conforme andava, o pessoal jogava esterco e pedras nele, até que mataram o cara, lixaram e jogaram o cara no Tibre, no rio Tibre. Esse foi o fim de Vitélio. E nesse inteirinho, Domiciano, o filho mais novo, foi declarado César. Daí chega a Vespasiano, em contrapartida, na Judéia, Vespasiano é proclamado por Tibério Alexandre, seu general na Alexandria, também prefeito da Alexandria. Ele declara Vespasiano imperador. E nisso o que acontece? Numa perseguição que estava tendo depois que ele é declarado imperador, tudo aí volta. Então o que acontece? Tem um triunfo. Quando ele passa no triunfo, ele e o filho Tito, e atrás o Domiciano. Imagine que cena, sabe por quê? Porque Domiciano foi declarado César enquanto eles ainda estavam na Judéia. Daí passou, daí esse general, o Tibério Alexandre, que era judeu, de família judia, foi designado para, juntamente com Tito, dominar a crise que estava tendo dentro da Judéia. Só que essa crise que estava tendo, poderia chamar até guerra dos judeus mesmo, literalmente. Por quê?
Porque você tinha pessoas da família dos Asmoreus, você tinha pessoas da Galileia, você tinha fariseus e saduceus, todos eles brigando entre si. Na realidade, estavam tendo uma guerra civil dentro de Jerusalém. Quando essa guerra acaba, já não tinha mais comida, nem nada, daí os comandos entram e sem dificuldade eles penetram lá. Daí que acontece? Tito e Alexandre e Tibério e Alexandre estão perseguindo um judeu chamado Yosef. Esse judeu era sacerdote e levava alguns escritos, alguma coisa com ele. E ele entra justamente onde? Nas cavernas de Gohan. Ele entra para se esconder. Só que ele é pego. Esse cara, além de sacerdote, ele tinha 40 homens à disposição dele, que estavam lá e acabaram fugindo e se escondendo. E que eles propõem para os soldados? Que cada um tire a vida do outro. Então faz de 3 em 3, para 3 em 3 se matando. Só que a conta não fecha, né? Sempre vai dar resto 1. Você vê 40 dividido por 3, dá 1. Desculpa, 40 dividido por 3 dá 1. Sobra 10, dá 3. E sobra 1. Quer dizer, 13 grupos de 3 e uma pessoa que sobra. Que pessoa sobrou? Esse general judeu chamado Yosef ben Matital. Era o nome dele. Yosef ben Matital. Mais conhecido como Tito Flávio Josefo. Ele mesmo. Chegando lá, quando o Tito chega, ele fala que olha, que ele ia se render ao Tito, ao grande general, que ia se colocar em ferros por ele e tal, mas que ele ia ser liberto pelo Tito, que ia ser, imagina o quê? Imperador. Daí ele cai nas graças de Tito Flávio. Tito Flávio César Vespasiano, não é o nome do Tito. O nome do Tito pai, do Vespasiano, é Tito Flávio Sabino, que é da região da Sabina, um dos povos que deu origem a Roma, Vespasiano. Esse é o nome de Vespasiano, Tito Flávio Sabino Vespasiano. O nome do Tito é Tito Flávio César Vespasiano. Então o que acontece? Vespasiano foi sagrado César pelo judeu de nome Tibério Alexandre. E o Tito filho, o Tito que é o mesmo filho, César, foi sagrado imperador por Flávio Josefo. Então, provavelmente, essas histórias aí da Guerra dos Judeus sejam uma tremenda propaganda romana. Feita, talvez para se manter uma certa memória hebraica. Mas não foi nenhuma guerra esplendorosa, não. Nem na tomada de Massada. Então, pessoal, o que acontece? A tomada de Massada foi feita de uma forma assim que as pessoas se refugiaram em um penhasco servindo de fortaleza com 400 metros de altura. Só que os romanos chegaram, escavaram aquilo lá, fizeram um teatro para que eles não gostassem uma resistência maior que deveria ter. Então, seria isso. O próprio Tito mesmo, o Tito Flávio César Vespasiano, ele tinha caso com uma tal de Berenice. E o Vespasiano, o Tito Flávio Sabino Vespasiano, na história dele tem muita confusão.
ele era uma espécie de... Era considerado uma espécie de bufão pelo pessoal de Roma. Começando com Calígula. Ele fez um negócio errado, uma merda lá, e foi punido Calígula. Qual foi a merda? Ele não mandou varrer ou limpar a cidade. O que Calígula fez com ele? Mandou jogar piche nele. Piche não, desculpa, mandou jogar lodo nele, e lama, por ele não ter limpado a cidade. Então recebeu um banho de lama das pessoas. Em outro momento, ele foi acompanhar Nero em uma comitiva. Que Nero fazia se apresentar, tal, fazer um debate, se apresentar. O que aconteceu? Enquanto o Nero estava falando, ele pegou no sono e dormiu. Então ele pediu para ser punido, praticamente. Então ele já estava meio comprometido. Quando criança, quando mais novo, então tinha um lance lá de umas árvores lá que uma amiga ou a irmã dele estava mexendo, que acabou morrendo e tal, daí foi mexendo assim. Então ele falou, mãe, a senhora vai... Mãe, eu tive um presságio. A senhora vai ser a avó de um imperador de Roma. Sabe o que a mãe dele fala para ele? Meu amigo, você tão jovem, você tá leso da cabeça. Outro, o pessoal jogava a mão de criminosos da ruim. O velho dele tá num bar, comendo alguma coisa, vendo alguma coisa, chega um cachorro com uma mão humana e joga para ele. Outro fato interessante, que eles estavam numa carruagem, tinha alguns escravos, a carruagem cai, e um escravo foge e cai justamente onde estava Vespasiano. Olha as coincidências. Ungido imperador de Roma, chegaram para ele um cego e um coxo. Isso está escrito em A Vida dos 12 Cegos de Suetônio. Em Suetônio usa uma linguagem bem jocosa com ele. Que o cego pediu para cuspisse no rosto dele para poder enxergar. E o coxo que ele tocasse na perna. Ele não queria fazer nada disso. Mas tanto falar, ele fez mesmo. Ele cuspiu no rosto do cego e colocou a mão na coxa do paralítico. O cego voltou a enxergar e o paralítico não, o manco, o coxo, começou a andar sem fazer o sinal de coxo. Então a história dele tem um monte de detalhes. Então ele recebeu um apoio muito grande dos judeus. O tesouro que foi usado para poder ser feito o triunfo foi o tesouro do templo. Provavelmente eles destruíram o próprio templo. O próprio judeu deu o tesouro para ele. E o filho dele tinha caso com uma princesa judia. Então, pessoal, Roma está cheia de influência romana. Cheia de influência judaica. Os judeus entravam e saíam do império e davam seus pitacos que queriam. E justamente agora é uma princesa judaica sendo amante de Tito. Então, por isso, pessoal, que eu não acredito na teoria flaviana, quando que ela foi criada para poder abafar uma religião. Já tinha-se como abafar. Já tinha. Então o que acontece? Não havia esse negócio aí que estão falando. Na minha opinião, Roma tinha se rendido ao judaísmo. E o Tito é mais provável que tinha também se convertido ao judaísmo. Tanto Tito quanto Vespasiano. Os dois estavam convertidos. É isso que eu acho. E até mais. Portanto, não havia o porquê falar que a conspiração flaviana fosse para tirar a influência dos judeus em Roma. Por quê? Com Vespasiano, os judeus foram mais influentes do que já eram. Teve uma influência sobrenatural dentro de Roma, na época do Vespasiano e de Tito. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado e até mais.